Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Mais um vídeo mostrando aqui o processo de criação do jogo Área 37, né? Um game log ou um diário de desenvolvimento. Apesar que não é bem um diário porque eu estou mostrando algumas etapas de antes. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a criação do sprite do personagem principal. Aqui nós temos o personagem, como pode ver, ele é um personagem em pixel art que tem várias animações, tem ele correndo mirando para cima, tem ele parado, tem ele em tiro reto, atirando para cima, movendo enquanto mira, que ele não tem esse personagem aqui, porque seria basicamente esse sprite, como se ele estivesse mirando, né? Então aí eu não coloquei, porque eu exporto esses sprites separados. Então eu separo o tronco, por exemplo, dessa parte de cima. Então tem ele todo separado entre tronco, que seriam a base do corpo, mais as pernas, e a cabeça e braços. Eu exporto tudo separadinho e lá dentro da engine eu faço essa junção, porque assim eu vou conseguir fazer mesclagens diferentes desses meus sprites. Então eu poderia, por exemplo, fazer ele animado atirando com as pernas dele parado, ou então atirando com as pernas correndo. E aí eu economizo bastante a questão de número de sprites no meu jogo, já que eu tenho tudo separadinho. Só que aqui ele está em pixel art, mas ele não começou dessa forma. Eu não comecei a fazer esse personagem direto a nível de pixel, ou seja, trabalhando em pixel art. Eu comecei ele de uma forma diferente. Deixa eu mudar aqui a tela. Eu comecei ele no Krita e eu comecei a fazer esse personagem numa resolução maior, numa resolução 4 vezes maior. Opa, cadê aqui o personagem? Ah, tá aqui. Em uma resolução 4 vezes maior ao do que ele seria originalmente. Por que eu fiz isso? Porque a nível de pixel tem detalhes que acaba sendo difícil de fazer. Então, às vezes é bem complexo a gente fazer tudo a nível de pixel. Então, alguns sprites eu resolvi fazer a nível de alta resolução e depois reduzir esses sprites. Então, vou mostrar aqui. Então, eu tenho aqui a animação do personagem parado. Deixa eu colocar aqui, setar a animação para começar no 1. E finalizar no 6. Que aqui seria a animação do personagem correndo. Então é a primeira coisa aqui que acontece é fazer essa animação. Depois eu tenho aqui ele mirando para cima, tenho ele correndo com a mira para cima, que seria o frame 12. Começa aqui no 12 e termina no 19. Deixa eu ver se seria isso mesmo. É um frame a menos, então seria o 18. Então fica assim, em alta resolução, essa animação. E eu fiz também separado as partes do personagem, como por exemplo aqui eu tenho a arma separado. Tenho a cabeça do personagem. E tenho também o tronco, que seria o corpo. Porque fica bem mais fácil também animar dessa forma. Aqui eu tenho ele atirando para frente, aqui atirando para cima. Aqui tem a animação dele de moto. Parado. Aquele parado começa no 48
e termina aqui no 52. Vamos ver aqui a animação dele parado. Então a primeira coisa que eu faço é animar em alta resolução. Depois que eu fiz essa animação em alta resolução, que é 4 vezes maior do que o tamanho original, eu então faço uma redução de 4 vezes da minha imagem, que aí ficaria essa daqui, por exemplo. Aqui o personagem correndo. Esse é basicamente o mesmo arquivo, só que reduzido. E aí, geralmente, ele vai baixar, vai ficar dessa forma aqui assim. Que é uma resolução baixa, porém sem aspecto de pixel art. Aí eu aplico alguns filtros para que ele reduza a quantidade de cores e crie esse aspecto de pixel art. Então essa seria, digamos assim, o segundo estágio, que é reduzido e com um aspecto a mais de pixel art. Aí aqui eu também tenho uma série de animações. Vou colocar ele aqui no parado, que seria 48 a 52. Então inicia aqui 48 e termina no 52. Esse processo, inclusive, esse processo de criação de pixel art a partir de uma animação, uma imagem em alta resolução, eu ensino no meu novo curso de pixel art, que é o Pixel Art Expert, onde eu abordo algumas técnicas um pouco diferentes como essa, em que a gente começa com uma pixel art, uma arte maior e reduz. E talvez você esteja achando estranho essa técnica, mas essa técnica foi muito utilizada em alguns jogos, como por exemplo o Earthworm Jim. Foi utilizada essa técnica, em que os animadores fizeram a arte, primeiro toda animada à mão, ali no lápis e papel. Aí o que eles faziam? Eles pegavam esse desenho, escaneavam para o computador, que já era algo possível de ser feito, e depois que eles escanearam esse desenho, eles fizeram toda a line art e toda a colorização no computador, porém em alta resolução. As cores de Earthworm Jim não foram feitas manual, só o desenho que foi feito manualmente. A line art final e a cor foram feitas digitalmente. Não sei exatamente qual software, provavelmente Photoshop, porque na época já existia Photoshop. E aí, depois que tinha essa animação em alta resolução, igual seria essa daqui, por exemplo, eles chegavam num estágio semelhante a esse, para fazer Earthworm Jim. Eles então fizeram a redução do sprite e simplificação das cores. Aí chegava-se num resultado semelhante a esse daqui. Talvez não necessariamente com a mesma tecnologia, talvez eles tivessem uma outra ferramenta para fazer essa redução. No caso que eu utilizei o Krita, no curso inclusive eu ensino a utilizar o Krita. Dá para fazer no Photoshop também. Então é feita essa redução do número de cores e também do sprite. Essa redução de cores vai fazer com que ele tire esse aspecto borrado, principalmente aqui nas bordas. Aí você consegue fazer essa redução aqui do número de cores. E aí, depois que é feito essa redução do número de cores, eu exporto esses frames para dentro do EasySprite. Vamos voltar aqui para o EasySprite. E aqui eu faço os ajustes. Como, por exemplo, vou colocar até ele aqui no parado, como, por exemplo, ajustar a própria line art e reposicionar alguns pixels, porque na versão lá dentro do Krita, ele fica com muitos doubles, que são aquelas linhas com pixels duplicados, que faz com que a linha fique grossa, densa demais.
Então aqui eu faço o ajuste quadro a quadro, reposicionando alguns pixels. E aí eu consigo esse resultado aqui. Aí você poderia dizer, não seria mais rápido fazer direto na pixel art? Na verdade, não. Não seria mais rápido porque na pixel art eu teria um pouco mais de trabalho. Porque, por exemplo, essa parte aqui do braço do personagem, a gente tem ali uma mescla de pixels bem grandes e a gente vê aqui uma animação de pixel, que seria aquela animação subpixel, né? Que seria esses pixels se movendo, mudando de cores. Que fazer isso diretamente na pixel art leva um pouco mais de tempo, você tem que fazer, refazer, fazer vários ajustes, tudo mais. E aqui, naquela versão do Krita, vamos voltar aqui para o Krita, eu já tenho ele meio que aplicado, só de fazer o processo de redução, ele meio que já cria, já gera automaticamente um pouco de animação subpixel. Porque essa animação subpixel, ela serve justamente para simular como se fosse uma imagem em alta resolução reduzida, porém com os pixels mais organizados. Então ele serve para simular uma imagem em alta resolução reduzida. E aqui eu já reduzi a imagem e depois só ajustei. E fazendo a imagem em alta resolução, eu consigo, por exemplo, manipular a minha imagem em alta resolução sem perder tanto a qualidade. Por exemplo, essa animação aqui, eu tenho essa animação do personagem correndo e eu tenho esse efeito como se o braço e a arma do personagem criassem uma perspectiva para dar essa impressão de rotação do tronco. Eu não redesenhei isso aqui. Eu apenas vim aqui com a ferramenta de transformação e fiz ali um transform, apliquei uma transformação nesse elemento, que é o braço com a arma, para criar esse efeito de perspectiva. Eu não tive que redesenhar. Se eu fosse fazer na pixel art, eu precisaria redesenhar esse braço nessa posição. Então eu teria o trabalho de redesenhar quadro a quadro esses frames. Aqui eu não precisei fazer. Eu só fui alterando a posição. O próprio cabelo eu fui fazendo isso também. Aqui nessa parte em que ele corre mirando para cima, eu só peguei esses mesmos frames do braço dele correndo assim, com o braço retinho aqui, e só inclinei esse pedaço. Então eu inclinei a arma, mas é basicamente o mesmo movimento. Eu só inclinei a arma e inclinei também a cabeça do personagem. Então eu consigo fazer uma reciclagem muito grande. Porque depois, quando eu reduzo isso aqui, vai parecer que foi desenhado tudo do zero. A reciclagem, essa reciclagem de quadros, de frames, ela fica muito sutil quando eu reduzo essa minha imagem. Ela fica quase imperceptível. Fica parecendo que eu realmente desenhei quadro a quadro em pixel art. Enquanto que aqui, às vezes, parece um pouco por causa desse borrão que cria devido a essa rotação que se faz. Mas eu acabo tendo uma velocidade maior de trabalho. Aqui, por exemplo, essa animação, eu não tive que desenhar quadro a quadro. Aqui, por exemplo, nessa parte do braço, da arma, quando ela desce, o que eu fiz foi só rotacionar. A cabeça do personagem eu também só rotacionei o cabelo e tal. Não tive que desenhar quadro a quadro. Agora, se fosse na versão em pixel art, eu vou até colocar a versão já reduzida. Se eu fosse fazer essa animação, colocar aqui nele parado, eu teria que fazer quadro a quadro muita coisa. Porque
tem muita movimentação de pixel, como pode ver aqui, ó, muito pixel se movimentando. E essa quantidade de pixels se movimentando, que dá a sensação de movimento do personagem, seria um pouco mais trabalhoso de fazer direto em pixel do que fazer na versão em alta resolução e depois só reduzir. Então acaba sendo mais prático fazer em alta resolução, depois reduzir e fazer os ajustes do que ter que fazer tudo direto a nível de pixel. Sem contar que muita coisa desenhada aqui, que foi desenhada em alta resolução, fazer esse desenho diretamente em pixel seria um pouco complicado de ser feito, porque a nível de pixel a gente tem um espaço de desenho muito pequeno para a gente posicionar esses pixels. E às vezes você tem que ficar mesclando muitas cores e tons para poder dar aquela sensação, gerar aquele efeito que você quer, gerar o desenho que você quer. E quando você faz o desenho em alta resolução e depois reduz o número de cores, é como se o próprio software já resolvesse para você alguns problemas de mesclas de pixel. Porque, por exemplo, na versão maior, vamos voltar aqui na versão do Krita, eu consigo fazer toda a line art normal, colocar aqui os dedos do personagem, muitos detalhes vão se perder, eles não vão aparecer. Então eu consigo colocar aqui bastante informação e depois ele vai pegar essas informações e vai simplificar elas para mim. E como que ele simplifica? Mesclando pixels. Então ele coloca pixels mais escuros, pixels mais claros. Então ele faz essa mescla para tentar simular essa line art. Por exemplo, aqui, a boca do personagem, ela está meio curvada aqui no desenho em alta resolução. Aqui na versão reduzida, o que ele fez? Ele colocou 2 pixels mais escuros aqui e colocou um mais clarinho aqui embaixo. Ele fez uma mescla automática. Ele pegou aqui 2 tons diferentes para dar essa sensação de boca curvada, né? Para criar essa ilusão de curva. Então ele acaba gerando isso de forma automática. Mesma coisa aqui nessa parte aqui dessa bolinha que fica aqui perto do ombro. Ele não desenhou ela totalmente, mas ele fez uma mescla aqui dessa parte do ombro, da armadura, uma mescla de pixels que quando você observa perto é uma confusão, é uma bagunça de pixel, mas quando você afasta, você consegue identificar bem. Então perto fica difícil de distinguir o que é, mais longe você consegue ver do que se trata e consegue entender direito aquela imagem. Que essa é uma grande dificuldade da pixel art, de você fazer com que a imagem seja compreendida quando você está observando mais ou menos assim, e não quando está muito perto. E às vezes acaba sendo difícil você tomar as decisões corretas para definir, aqui eu vou colocar tal cor, aqui eu vou colocar um tom mais escuro, mas eu não vou colocar line art, vai só sugerir uma line art. E você fazer isso para vários frames diferentes, você acaba gastando muito tempo, porque é um trabalho de fazer, refazer, aí você apaga, faz novamente. Então é um processo muito lento você fazer algumas coisas diretamente em pixel art, enquanto que fazer em alta resolução e depois reduzir, você já resolve muitos problemas, principalmente a questão de animação subpixel, que é o que nós temos aqui bastante nessas nossas animações. Tem bastante animação subpixel que é gerada devido a esse processo de redução, ele acaba gerando esses subpixels.
Bom, então é assim, esse é o processo. Se você quiser aprender mais sobre esse processo de criação de pixel art, você pode se matricular no curso Pixel Art Expert. Você também pode se matricular no Pixel Art do Zero. Vou deixar os links aí na descrição e também vou deixar o link para você fazer download da demo do jogo, para você poder jogar esse game, a versão demonstrativa, que tem uma fase completa, para você ver como que está funcionando e ver na prática como que ficou o resultado desse personagem integrado com outras pixel arts do jogo. Então tem a demo para você baixar tanto pela Steam quanto pelo itch.io. E se você baixar pela Steam, tiver conta na Steam, também aproveite e coloque ele na wishlist, porque colocando ele na wishlist vai acabar ajudando aí esse jogo. E é sempre bom ajudar jogos brasileiros, nem que seja colocando na wishlist, porque isso acaba melhorando a cena de desenvolvimento independente no Brasil, o que ajuda todo mundo, né? Porque vai vir tendo mais desenvolvimento aqui de jogos no Brasil, abre mais espaços para prestadores de serviços, outros desenvolvedores, porque com isso aparece mais, a qualidade do desenvolvimento brasileiro aparece mais lá para fora, então mais pessoas de fora vão contratar brasileiros, porque vai ter ali uma qualidade reconhecida. E hoje já tem bastante jogo de qualidade brasileiro que é conhecido lá fora, e a cena de desenvolvimento de jogos brasileiros já tem uma certa relevância internacional, do desenvolvimento independente, já é bem conhecida, mas a gente precisa aumentar ainda mais a produção de jogos de qualidade aqui, para poder tornar o mercado de produção ainda relevante. Em termos de consumo, o Brasil é bem relevante, porque consome bastante jogos, mas em termos de produção ainda não chegou no ponto que a gente precisa chegar. E não se trata de qualidade, se trata mesmo de volume, né? Volume de jogos de qualidade sendo produzido e ganhando espaço, ganhando relevância. Então é importante que os próprios brasileiros ajudem os jogos que têm qualidade daqui do Brasil a ganharem esse destaque e assim fazer com que a cena do desenvolvimento independente seja mais conhecida e mais relevante a nível internacional. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou, tanto da técnica, quanto do vídeo, quanto do jogo, ou seja lá do que for. Deixe a sua sugestão de vídeo, do que eu posso trazer, mostrando sobre o processo de criação. Provavelmente no próximo vídeo eu quero trazer sobre o level design. Teve um inscrito que pediu para falar sobre level design e eu vou mostrar então no próximo vídeo, que será semana que vem, esse processo. Eu preciso arrumar uma forma de posicionar meu webcam, porque eu começo a etapa de level design toda no papel. E depois que eu tenho o level design, pelo menos a base dele no papel, é que eu passo para a engine, porque senão acaba perdendo muito tempo lá na engine, ajustando coisas, sendo que direto no papel eu consigo ter uma visão mais ampla do cenário, do level design, e assim tomar decisões mais acertadas, simplesmente pelo fato de estar observando o level design como um todo ali na minha frente. Então eu vou explicar o porquê de fazer assim e toda a etapa, todo o processo que eu utilizo. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!